Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Alexandre e este é o Circuito VBA. E na videoaula de hoje, nós vamos entrar no ambiente de desenvolvimento propriamente dito do VBA e fazer e executar o nosso primeiro programa. Então, sem mais demoras, eu vou entrar aqui no Excel. Entrei no Excel. Vou entrar aqui agora na guia do desenvolvedor e vai aparecer a guia com todos esses ícones e funcionalidades de desenvolvimento. Com o tempo nós vamos aprender cada um deles aqui, mas hoje nós vamos entrar direto no editor de Visual Basic. Tenho duas possibilidades, clicar aqui direto no ícone ou, como você está vendo aí, entrar com o conjunto de teclas Alt F11. Vou clicar aqui e entrei nesse ambiente de desenvolvimento. Vou dar um duplo clique aqui onde está escrito Planilha 1 e vai abrir essa tela. Nessa tela é onde eu vou escrever o meu código. No VBA, o código é organizado basicamente em duas estruturas. A primeira delas é pela palavrinha sub, que significa subrotina, subprocedimento, e a segunda delas é a função, a function, okay? Que na verdade é uma função. Qual é a diferença entre sub e função? Sub é um conjunto de comandos que não necessariamente geram resultado, ou seja, ele quase nunca gera um resultado. Quando gera, é uma questão interna do programa. A função, cuja palavra-chave é function, ela necessariamente tem que gerar um resultado. Então, para escrever o nosso primeiro programa, vamos escrever aqui a palavrinha sub. E vou dar um espaço e vou escrever o nome que eu quero dar para o primeiro programa, que vai ser justamente primeiro programa. E agora eu vou teclar aqui em cima da tecla Enter, vamos ver o que vai acontecer. Olha só o que o editor do Visual Basic fez. Ele colocou esse parênteses de abertura e fechamento, pulou uma linha e completou o comando sub para mim, colocando aqui end sub, ou seja, aqui começa a minha sub, aqui termina a minha subrotina. E tudo que tiver dentro dessa primeira palavra sub e do end sub, eu vou executar na minha subrotina. E o primeiro programa que nós vamos fazer vai ser a exibição de uma caixa de mensagem, uma message box, que no Visual Basic for Applications é o seguinte, msg box, abro parênteses. Veja que quando eu abro parênteses, ele escreve aqui automaticamente todas as opções ou todos os parâmetros que eu tenho que passar para ele. Tá? Nós vamos estudar isso com mais profundidade um pouco mais para frente. Vou abrir aqui uma aspas duplas, porque eu estou trabalhando com texto, e vou escrever a seguinte mensagem. Olá, mundo! Ponto de exclamação. Como eu abri as aspas duplas para indicar que é texto, então aqui termina o meu texto, eu finalizo as aspas duplas e a função MessageBox eu abri o parênteses, eu também tenho que fechar o parênteses, ok? Então está escrito aqui, temos uma sub com um comando aqui, mandando aparecer uma caixinha de mensagem, com a mensagem Olá Mundo. Agora, como é que eu executo isso? Vamos dar uma estudada nesses ícones aqui de cima, principalmente esses três. Esse primeiro ícone da setinha verde é justamente o que executa, ou então a tecla F5. Esse segundo ícone que interrompe a execução, na verdade ele dá uma pausa no programa, e se eu apertar de novo a setinha verde, ele continua de onde o programa parou. E esse ícone aqui que coloca como redefinir, que lembra o stop, né, a parada da música, ele na verdade para todo o programa, ele para a execução. O pausa, ele interrompe onde você está. Se você apertar a setinha, ele continua executando de onde parou. Esse aqui não, ele para o programa e se você clicar a setinha, ele começa tudo de novo, ok? Então, eu vou clicar aqui na setinha verde e tadã, apareceu lá nosso primeiro programa, a execução dele, que é uma caixa de mensagens com a mensagem Olá Mundo. Agora eu vou clicar aqui no botão OK e eu volto aqui para a nossa tela de programação. Agora eu vou modificar um pouquinho o nosso primeiro programa e vou inserir um conceito novo chamado variável. Eu vou dar o nome de uma variável chamada assim, texto
da mensagem e vou atribuir o valor desse texto da mensagem à mensagem que eu quero passar. Então, como é um texto, eu tenho que abrir aspas, então eu escrevo Olá Mundo, coloco um ponto de exclamação que vai ficar dentro da mensagem e fecho as aspas. Tá certo? Aí vou teclar aqui o Enter, vou para a linha de baixo. E aqui embaixo, na minha Message Box, ao invés de colocar a mensagem diretamente, eu vou colocar a minha variável, ou seja, esse nome aqui, texto da mensagem. Tá? Vamos ver o que acontece. Eu vou apertar a setinha de novo. Acontece exatamente a mesma coisa, só que de uma forma diferente. O que eu fiz dessa vez? Eu usei esse nome, texto da mensagem, para guardar essa informação Olá Mundo. Portanto, esse nome aqui, texto da mensagem, é uma variável. Tá? E estou usando essa variável para alterar a mensagem que eu quero exibir. Agora, se eu quiser mudar essa mensagem aqui de Olá Mundo para simplesmente Oi, né? O que eu faço? Eu mudo só a minha variável e toda a estrutura do programa continua igual. Então vamos apertar a setinha e, olha lá, agora está aparecendo a mensagem Oi. Agora eu vou colocar meu nome aqui. Note que eu estou colocando sempre entre aspas duplas. Coloca o seu nome aí para a gente exercitar um pouco aqui a nossa programação. Vou agora clicar aqui na setinha de novo e ele aparece uma tela da mensagem com o meu nome. Tá bom? Para essa primeira aula de programação é o suficiente. Na próxima videoaula nós vamos voltar aqui com o conceito de variáveis. Por hoje é isso. Agradeço a audiência de vocês. Lembrando sempre para você clicar aqui no curtir do nosso vídeo, colocar o seu comentário, se você gostou, não gostou, se você tem alguma dúvida e quais assuntos que você gostaria que a gente abordasse. Até o próximo vídeo.